Acredito que essa ideia da ocupação, ela veio de uma ideia não muito boa, que veio de uma grande greve na França de estudantes e professores, 2 anos antes, acho que 2007, na verdade, 2007, 2008, onde os estudantes eles começaram a fazer uma ronda na frente da prefeitura de Paris. E era uma ronda, ou seja, as pessoas ficavam andando em círculo, mas eles andaram em círculo durante 3 meses. Eles não pararam, ou seja, claro, não eram as mesmas pessoas, né? Mas quer dizer, a mobilização era um pouco dizer, olha, nós estamos numa situação onde a gente está completamente esperando por algum acontecimento. Né? Bem, o que foi interessante nesse processo tunisiano é que quando ele ocorreu, né, um problema logo se colocou, que era o que você faz no dia seguinte. O que acontece posteriormente? O regime caiu, né, de uma maneira completamente espontânea, não havia partidos, não havia organizações. O que aconteceu foi o grupo mais bem organizado levou tudo. Houve uma eleição, havia 120 listas de esquerda, ou seja, 120 listas significa como se houvesse 120 partidos. Né? 120 listas de esquerda que dispersaram completamente os votos, e o grupo mais organizado, o grupo mais disciplinado, o grupo mais atuante, que é claro, era o Partido Islamista, Nahda, ganhou completamente a eleição, levou praticamente tudo. Então isso serviu de uma certa maneira de um aviso muito interessante, que era, quando um acontecimento ocorre, o primeiro a significar o acontecimento, o primeiro a dizer, afinal de contas, o que aconteceu, é o grupo mais organizado. Esse grupo, esse partido Nahda, ele sequer participou das manifestações de derrubada do regime, porque os seus líderes todos estavam exilados. Certo? No entanto, e como eles tinham 2 coisas, primeiro, eles tinham capilaridade popular. Né? Quer dizer, todo esse movimento da Tunísia foi um movimento de classe média. Né? E toda a discussão era uma discussão de classe média. Só que a classe média esqueceu, em última instância, que havia uma grande massa estava completamente à parte de toda e qualquer promessa de modernização social, política e econômica na Tunísia. Bem, quem tinha entrada nessa massa? Era o Partido Islâmico, por uma razão muito simples, porque esses partidos islâmicos dessa geração, que não são os partidos islâmicos da primeira geração, como aqueles que fizeram a Revolução Iraniana, são partidos muito, muito parecidos, que fazem um trabalho muito, muito parecido com os grupos evangélicos no Brasil. Ou seja, eles estão lá onde o Estado não está, eles dão assistência social onde o Estado é incapaz de ir, sabe? Por exemplo, eu fiz uma entrevista com um membro da Irmandade Muçulmana e fui no seu escritório. O escritório do sujeito parece um escritório de político do interior do Brasil, sabe? Chega lá a mulher com o filho, fala, meu filho está doente, eu não estou conseguindo vaga no hospital. O cara vai, liga, fala, hospital tal, não sei o que, tem uma mulher aqui, está precisando de uma vaga. Ou seja, você tem uma profunda capilaridade de assistência social. Isso contou tanto na Tunísia quanto contou no Egito. Bem, por que é importante lembrar isso? É importante lembrar isso pelo seguinte, os movimentos de ocupação que se desdobraram dessa ideia, né, e o desdobramento dessa ideia está vinculado muito a 2 elementos fundamentais, né, que apareceram nas mobilizações árabes. O primeiro é a ideia de democracia real. Certo? A ideia de que é necessário a constituição de um modelo de intervenção e participação popular que não recaia mais uma vez nos impasses, nas limitações da democracia parlamentar. Isso estava muito claro, por exemplo, na discussão dos indignados na Espanha, né? Onde eles falavam, em última instância, uma questão que é a questão fundamental, que regime político é esse que permitiu tal descalabro econômico, tal destruição, tal espoliação dos recursos estatais pela banda mais mafiosa do sistema financeiro. Ou seja, isso não pode ser uma simples crise econômica. Isso é algo muito mais grave, isso é uma crise política. Certo? Não haveria crise econômica se você tivesse um regime político que tivesse de fato a capacidade de enquadrar e limitar de maneira claramente visível o sistema financeiro.
mas é impossível uma limitação dentro dos quadros da democracia parlamentar, tal como ela é organizada hoje em dia, por uma razão muito simples, porque todo e qualquer partido, certo? Em qualquer estrutura da democracia ocidental, certo? Depende de maneira visceral de recursos vinculados ao sistema financeiro. Não se ganha uma eleição sem o dinheiro do sistema financeiro, certo? E mais do que isso, não se governa um país, certo? Quebrando radicalmente a estrutura, que já não é mais uma estrutura nacional, mas é uma estrutura global de organização, de cerceamento das possibilidades de desenvolvimento de alternativas econômicas. Que o primeiro país, ou um dos primeiros países a entrar em crise, certo? Em 2008 foi a Islândia, né? Que é essa pequena ilha, bem, não tão pequena, certo? Onde até então a gente só lembrava, sei lá, da Bjork e qualquer outra coisa, nada mais do que e dos geysers, né? Bem, a Islândia era um paraíso fiscal, era um paraíso de bancos, né? Bancos islandeses que emprestaram dinheiro para os ingleses, para os holandeses, porque eles abriram filiais na Inglaterra e na Holanda, prometendo juros inacreditáveis e ganhos inacreditáveis. Quando esses bancos quebraram, certo? O que aconteceu? O governo holandês e o governo inglês resolveram cobrar a conta do governo islandês. E o governo islandês estava disposto a pagar a conta. Até porque, entre outras coisas, o governo inglês resolveu utilizar uma lei que havia sido desenvolvida contra terrorismos, contra atos terroristas, ou seja, uma lei de espoliação. Por exemplo, se você tem um grupo terrorista que faz um ato terrorista, certo? E esse grupo ele tem algum vínculo com alguma pessoa que tem alguma conta na Inglaterra, existe uma lei que permite então que o governo inglês pegue o dinheiro. Eles queriam usar isso para o governo islandês. Só que o governo islandês tinha um presidente um pouco mais sensato, que lembrou de um parágrafo da Constituição islandesa que dizia que o presidente tem direito, embora ele não faça parte do poder legislativo, ele tem direito, antes de assinar uma lei, de pegar essa lei e colocar em consulta popular. E quando o parlamento votou o auxílio estatal aos bancos falidos, como fizeram em todos os outros países, como foi feito na Grécia, por exemplo, como foi feito na Itália, como foi feito em vários outros países, bem, ele resolveu colocar para decisão popular. O povo disse não, né? E aí o parlamento entrou em parafuso, né? E o parlamento, esse é um dado fantástico da democracia, quer dizer, o povo, se o povo faz uma escolha errada, você espera o povo acertar. Então, o que eles fizeram, eles votaram mais uma vez, votaram e mais uma vez insistiram aí com todo o terrorismo econômico que vocês possam imaginar, tem a catástrofe vai aparecer, não sei o que lá, o presidente mais uma vez colocou para votação pública. Bem, e mais uma vez o povo disse não, 2 vezes, né? Por uma razão muito simples, como dizia o meu avô, quem paga a orquestra escolhe a música, né? Então, eles iam pagar, né, esse dinheiro do imposto deles, certo? Então, eles tinham todo o direito de decidir, afinal de contas, se eles estavam dispostos a pagar ou não, né? Papandreou, quando foi tentar fazer isso na Grécia, ele foi mandado embora 1 semana depois, certo? Agora, vejam que coisa interessante. Através desse movimento, o que aconteceu? Um dado efetivo de democracia real. Democracia real é a capacidade que a participação popular tem de decidir sobre questões realmente importantes. Certo? Não questões menores ou triviais, mas questões, por exemplo, bem, numa situação de crise econômica, quem paga a conta? E quem paga a conta de quem? Certo? O que vocês vão fazer com o meu dinheiro? O que vocês vão fazer com o meu imposto? Quem decide isso sou eu. Certo? Situação de estado de emergência econômico, certo? Que era uma situação, a situação era clássica, uma situação, digamos, de estado de emergência econômico, é a participação direta popular que decide todo o processo. Você politiza a economia, certo? Você dá um caráter extremamente político para as decisões econômicas. E o que aconteceu com a Islândia? Vejam só vocês, ela cresce mais do que todos os outros países que se autoimpuseram através de um masoquismo socioeconômico inacreditável, certo? Todas essas regras draconianas e absurdas, certo? Aí vem todo o lado, acho legal essas palavras, austeridade, né? O rigor, quer dizer, como se você estivesse tratando com uma criança, né? Que precisa de um pouco de disciplina,
precisa um pouco de moral, né, porque gastou demais, porque não soube utilizar os recursos que tinha, ou coisas dessa natureza. Ou seja, vem todo um discurso de infantilização de toda uma população, certo? Um discurso de infantilização de todo um país para que você possa justificar o fato de que você está votando as leis mais absurdas relativas ao próprio futuro do país. Então, o que aconteceu nesse caso? Algo completamente diferente da situação hoje hegemônica no campo europeu. Né? Simplesmente para lembrar, essa ideia de democracia real, ela vem de fato das discussões da Primavera Árabe. Nós sabemos que é um modelo de organização que se esgotou. Esse modelo de organização era um modelo de organização que se fundamentava em dois polos, né? Pelo menos no campo das esquerdas, que eram os partidos e os sindicatos. Você tinha um modo de articulação entre partidos e sindicatos, certo? Que permitiu as melhores conquistas do campo das esquerdas durante um certo tempo. Certo? A partir de um certo tempo, esse próprio modelo ele se voltou contra si mesmo. Certo? Ele se voltou contra si mesmo em que sentido? No sentido de que os partidos de esquerda, como por exemplo os partidos social-democratas, os partidos comunistas e também os partidos verdes, que já são uma outra geração, eles começaram a ser os fiadores do processo de desmonte dos direitos trabalhistas adquiridos em lutas sociais de décadas. Certo? Então, por exemplo, quem desmontou o sistema social alemão foi o SPD, junto com o Partido Verde no governo do Schröder, do Gerhard Schröder. Né? Bem, quem aplicou todos os programas mais absurdos econômicos na Espanha e na Grécia foi o PASOK e o Partido Socialista Operário Espanhol. Ou seja, isso simplesmente demonstrava o quê? Demonstrava que eles já não serviam mais para nada. Que eles já não tinham mais função. Que a função deles havia acabado. Que o processo histórico deles havia se terminado de uma maneira brutal. Certo? E ainda mais brutal porque no campo das esquerdas ou você tinha esses grandes partidos ou uma série de micropartidos que nunca conseguiam sair de um raquitismo eleitoral completamente absurdo, ou seja, partidos que tiravam 0,5%, 1%, então você tinha aquela coisa. Minha mãe costumava dizer que existem 3 grandes grupos que funcionam por paridade. Né? Primeiro são igrejas protestantes, né? Segundo são grupos de psicanálise lacanianos. E o terceiro são partidos de extrema esquerda. Certo? Então você tem lá 7 partidos de extrema esquerda, juntos eles dão 3% e cada um tem 0,5%. Certo? Então, quer dizer, essa situação que é uma situação calamitosa, certo? Ela coloca uma questão bastante interessante, porque nós sabemos que esses modelos acabaram. Assim como nós percebemos que a capacidade que os sindicatos tinham de realmente defender o setor mais vulnerável da classe trabalhadora, pelo menos no caso europeu, tinha acabado. Porque o setor mais vulnerável da classe trabalhadora são os imigrantes. E para isso não tem sindicato. Muito pelo contrário. Você teve um processo onde boa parte da base sindical foi indo para a extrema-direita, sem que os sindicatos fossem capazes de recapturá-los. Certo? Então, esse esgotamento colocou uma questão bastante importante, que é a questão do nosso tempo, que é uma questão que a gente não tem resposta. Qual é o modelo de organização que vai ter que sair daqui, desse processo? No Egito, um dos grupos que organizou a Revolução Egípcia chama-se Movimento 6 de Abril, que é um grupo de jovens. Foram eles que organizaram todas essas grandes manifestações pelo Facebook, que transformaram o uso da internet em uma arma fundamental. Certo? Bem, o que é esse Movimento 6 de Abril? É o maior ônibus que vocês possam imaginar. Certo? É um movimento que tem nasceristas, trotskistas, nacionalistas, islamistas, vejam só que coisa impressionante, ecologistas, ou seja, todos, de uma certa maneira, organizados a partir, não de um programa fechado, mas de um setor mínimo de discussões. Certo? Ou seja, entre um e outro, quer dizer, entre um islamista e um trotskista, são 2 mundos completamente diferentes. Certo? No entanto, eles foram capazes de organizar uma espécie de núcleo comum. Então todos nós queremos isso. Então nós se organizamos a partir desse núcleo comum, certo? Com as dinâmicas internas próprias. Eu lembraria, por exemplo, falou-se da eleição francesa. O maior fenômeno da eleição francesa hoje é um candidato de esquerda, um real candidato de esquerda, que conseguiu alcançar o 3º lugar.
chama Jean-Luc Mélenchon, né? Esse candidato organizou uma frente, chama Frente de Esquerda, onde você encontra o Partido Comunista, você encontra trotskistas, você encontra ecologistas radicais, você encontra sociais-democratas desencantados com os partidos sociais-democratas. Certo? Ele conseguiu fazer o que era inimaginável, que era, de uma certa maneira, organizar tudo isso num processo que tem densidade eleitoral e intervir no debate. E fazer com que os candidatos comecem a se colocar a partir das propostas que ele foi lançando. Certo? Então, isso são apenas exemplos de como esse processo, que é um processo pós-partidário, de política pós-partidária, ainda vai nos colocar muitas questões. Bem, é isso. Muito obrigado.